Sacrifícios. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que em geral são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser, com relação a Deus, entre homens ignorantes. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando, sacrificando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material. Mas por meio do livre arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos, e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contrariam a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste, diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho?
eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais, para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo.